você. Conectando eu e você. Com a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos, você que está assistindo, você que vai assistir, que Deus te abençoe. Estamos em mais um podcast, Nele Pode. Nossos patrocinadores é o Ministério Monte Morial, o pastor Ronaldo da Barra, na Rua 17, 4 Secção da Barra. Ministério do Bom Samaritano, na Rua República do Haiti, 604, no bairro Bucos, ao qual nós somos pastores ali também. E tem mais alguns irmãos e irmãs que estão ajudando a manter o programa no ar, né? E você que está nos escutando e também quiser ser um patrocinador, você que tem uma empresa, ligue para o WhatsApp 999 596161, Pastor Alex, entre em contato conosco, amém? Então, já nesta noite, já quero fazer uma oração para abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, querido Santo, abençoa, Paizinho querido, cada um, Senhor, que está, Senhor, assistindo este programa, meu Pai, abençoa, Senhor, quem está aqui, Senhor, que faz programa da televisão, da rádio, meu Pai, abençoa cada um, Paizinho querido, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, abençoar, Senhor, mais esta live, Senhor, a qual estamos aqui, Senhor, para te adorar, te engrandecer, te exaltar, Senhor, dizendo que Tu és santo, meu Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo, usar cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos poderosamente, meu Pai, e que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, agir, Senhor, em cada vida, Senhor, aqueles que estão do outro lado dessa telinha, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Nessa noite nós estamos aqui com os nossos convidados, e eu vou deixar cada um se apresentar, dizer qual o ministério, né, que congrega ali. Então vamos começar pela missionária Tati. Amém, amém, salve com a paz do Senhor, boa noite, né, eu sou do Ministério Igreja nas Ruas, do pastor Dani Monteiro, né, graças a Deus, a honra está aqui, né, amém? Fala teu nome. Tatiana. Irmã Tatiana, congrega? Igreja nas Ruas. Isso, com o pastor Daniel. Isso. Fala de onde tu és. Então, sou baiana, né? Isso. Ou baiúcha, né, 22 anos já aqui no Rio Grande do Sul, não tem como ser baiana pura, né? A qual nós fazemos trabalho ali no presídio, né, na PERG. Glória É. a Deus. E assim o Senhor nos permite, né? Trabalhamos, né, 4 anos ali, né? Verdade. 4 anos naquele projeto lindo que Deus nos confiou, né? E é algo que a gente vai aprendendo, né? Eu costumo dizer, pastor, que eu fui afiada lá dentro, né? A gente entra cego e sai afiado, né? A gente acha que vai levar, a gente acha que vai levar alguma coisa lá dentro e a gente vai aprender, né? É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Também já quero que o pastor se apresente também. Eu sou o Anderson Jardim, pastor do Ministério Avivamento Sedentos por Deus, ali no bairro Santa Rosa. A gente tem feito esse trabalho lá na PERG já, eu acho que vai para 5 anos fazendo esse trabalho lá dentro. Tem sido um privilégio e é um privilégio a gente estar aqui hoje também. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu nome é Edni, sou natural do Rio de Janeiro, já estou aqui há 16 anos, né? E sempre fazendo a obra de Deus, porque a gente tem que fazer o IT. Eu pertenço ali à Igreja dos Gideões Missionários ali da Rua Peru e faço também esse trabalho
as pessoas pensam que é fácil, mas é árduo, né? Não é nada fácil ali, né? Ali na Berg, né? Levando a palavra do Senhor, né? Resgatando almas ali, vendo as necessidades daquele povo. Amém? Então nós vamos começar assim, ó. Nele pode levar uma palavra de esperança na Berg? Eu creio que sim. Eu creio que, na verdade, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar lá dentro, uma das coisas que Deus me ministra muito é falar sobre a verdadeira liberdade, que João 8,36 vai dizer ali: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E eu costumo dizer que as maiores prisões que existem não são aquelas grades físicas que fazem a separação entre eles e aqueles que estão lá fora, são as prisões aos céus abertos, porque aquelas grades ali têm um tempo determinado e vai chegar um momento que o juiz vai liberar a sentença e eles vão sair para fora. Só que se eles não tiverem vencido as prisões que colocaram eles ali dentro, prisões de rejeição, prisões de violência, às vezes de amargura, se eles não vencerem essas prisões, vai ser só um caminho de retorno, logo acabam retornando lá para dentro. Então eu creio sim que nele pode levar uma palavra lá na Berg. Glória a Deus. E o Senhor? Ednir, né? Veja bem, sempre há uma esperança. Com certeza. Então, o que eu posso dizer a respeito disso? É que eu tenho que me lançar e levar o que eu tenho, que é uma palavra de esperança, para que eles possam sair dali diferente, não igual como alguns que saem e não conseguem se ressocializar, ele não consegue viver uma vida melhor, mas é dito, é falado, é pregado a esperança, porque existe uma esperança ainda. Muitos daqui de fora dizem: não, deixa eles apodrecerem lá dentro. Não, o cristão pensa diferente. Verdade. O cristão pensa que há uma chance ainda, e eles precisam de ser alimentados de esperança, porque é muito árduo ficar ali dentro 16, 17 anos. Verdade. Em um quadradinho pequeno, até mais, entendeu? Então você, vamos dizer, a mente de Cristo, você tem que levar essa esperança. Não pode ser egoísta, chegar ao ponto de dizer que, não, eu estou salvo, tá nada. Apóstolo Paulo vai dizer: quem está de pé, cuide para que não caia. Verdade. Então, as dificuldades desse mundo levam a gente a pensar e refletir a respeito disso, que nós precisamos ajudá-los. Independente do que fez. Verdade. Porque os pecados, eles estão aí. Nós não podemos fugir. Nós matamos um leão todo dia para poder seguir adiante. E eles não conseguiram matar um leão. O leão matou ele. Sim. E fez ele cair lá dentro. Verdade. Isso é muito duro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E falando, né, de levar a palavra, né, eu lembro muito do Marcos 5, quando fala do Gadareno, né? O Sim. Gadareno, a gente vê que era um homem que está em prisões, né? Sim. Porque ele tinha legião, e a gente percebe que tinha cristão em Gadara, né? Mas não tinha ninguém de coragem a ponto de libertar o Gadareno. Sim. E Jesus, ele atravessa, e a gente vê como exemplo de hoje. Tem cristão, né, que possa sair dentro do presídio, mas nem todos têm coragem. E a passagem que a missionária Tati fala de Marcos 5 me chama a atenção, porque se voltar um pouquinho em Marcos 4 ali, quando Jesus parte para Gadara, tem uma frase ali que no versículo que me chama a atenção, que diz: já sendo tarde. E Jesus disse: passemos ao outro lado. E às vezes para a sociedade, aquelas pessoas que estão lá dentro, já é tarde demais. Mas para aquele que está em Cristo, eu creio aleluia. Jesus frisa muito isso, né? Já sendo tarde, né? Isso mesmo. Então, para muitos que estão aqui fora, acabou a vida de quem entrou ali, né? Mas há esperança, porque Deus, ele levanta homens e mulheres de coragem, de ousadia, de autoridade, né? Para fazer que nem como Gadara,
né? E Jesus, é engraçado que ele, pastor, ele, né, em Marcos 4, ele dá uma parábola para os discípulos, ensinando para eles, ou seja, Jesus preparou eles, só que eles eram muito, assim, tipo, não conseguiam captar bem o que Jesus falava, né? Mas Jesus preparou eles para atravessar para Gadara, né? E quando eles não entenderam, o próprio Senhor foi. E tanto que de longe, a Bíblia diz que, né, em Marcos 5, acho que é versículo 6, que de longe o gadareno avista Jesus. Ou seja, quando nós entramos lá dentro, as pessoas que estão lá não avistam nós, mas eles avistam alguém que leva a palavra de esperança, né? Tanto que eles param, eles nos ouvem, eles choram, né? Eles dão credibilidade àquilo que a gente leva da parte de Deus. Sim, glória. E coisa bem linda, né? Quando a gente faz a obra do Senhor e levamos uma palavra de esperança para para o pessoal que está lá, né? Para aqueles detentos ali dentro, e eles aceitam, né? E muitas vezes a vida é transformada realmente. Aquele instrumento da gente decidir cumprir o ID é a diferença entre vida ou morte para alguém que está lá dentro. É verdade. Então, muitas vezes, quando a gente está se movendo ali, em Marcos 4, ainda lá no final, quando eles se moveram, veio aquela tempestade para tentar fazer eles retroceder. E na nossa vida, quando a gente vai cumprir o ID, há tempestades que tentam. Impedimentos. Não vai chegar a Gadara. Mas só que, na verdade, a gente sabe que a obra que está adiante ali é uma obra de salvação eterna. Aleluia. E que quando a gente consegue chegar ao outro lado, a gente vê vidas transformadas. E quantas pessoas acabam saindo dali, tendo um encontro com Jesus e sendo instrumento depois para resgatar outras pessoas e para evitar até mesmo que outras pessoas acabem tomando o rumo de irem para dentro de uma prisão. Elas viram instrumentos de cura, viram instrumentos através do que Deus fez na vida delas, instrumento ali de redenção para muitos jovens, principalmente, que estão indo por um caminho de morte. É verdade. Sim. Testemunho, né? Sim, testemunho vivo que realmente testemunho que liberta, né? Sim. Aquele testemunho que realmente transforma a vida do outro, né? Sim. E isso é muito gratificante. A oportunidade que o Senhor nos dá de falar do amor dele não tem preço, né, irmãos? Sim. É maravilhoso, Sim. né? O que Deus faz, né? Aqui como tem uma pergunta também, eu imagino assim, uma mãe que está com o seu filho preso. E o que tu dirias para ela nesse momento, pastor Anderson? Que a palavra de Deus vai nos dizer que onde tinha um tempo de vergonha, vai vir um tempo de dupla honra. Glória a Deus. Que a gente não pode perder a esperança. Verdade. E que tem lutas que a gente não vai vencer na força do nosso braço. Verdade. Sim. A pergunta que eu faço para essa mãe é: tu entregou a vida do teu filho para Jesus? Porque se tu entregou a vida do teu filho para Jesus, já não te pertence mais. Olha aí. E aí, se tu entregou para Jesus, ele está trabalhando a maneira dele, no tempo dele. Aleluia. E muitas vezes a gente olha e parece que está demorando o agir. Só que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Verdade. E Deus ele vai trabalhar e vai, através dos processos dele, produzir a verdadeira transformação. Verdade. E aí muitas vezes a mãe está com o filho preso ali e está angustiada. O meu filho está longe, eu quero o meu filho perto, eu estou preocupado se está vivo ou se está morto. E agora ele está lá preso, aí não sei quanto tempo vai ficar, será que vão fazer mal para o meu filho lá dentro? Só que entende que a Bíblia ela vai falar em diversas passagens sobre homens de Deus que foram para dentro de uma prisão. A gente vai lá na vida de José, e José passou por dentro de uma prisão. Só que a Bíblia vai dizer que Deus era com José, até mesmo dentro da prisão. Se tu entregou a vida do teu filho para Jesus, o Senhor ele não é limitado por aquelas grades. O Senhor ele pode estar usando justamente esse momento de crise para alcançar o coração do teu filho, para fazer com que ele se volte para Jesus, e quando ele sair de lá, tu vê o teu filho realmente transformado. Então, se teu filho está passando por essa situação hoje, entrega verdadeiramente a vida do teu filho para Jesus e descansa nele. Aleluia. Deixa que o Senhor produza paz no teu coração, e toda vez que tu tiver a oportunidade de entrar em contato com teu filho, quando tu for lá visitar, fala para ele, desce para os cultos, para ouvir a palavra de Deus. Eu te espero lá fora, mas te espero transformado, aí de braços abertos, porque tu usa também as tuas palavras como ferramentas de vida, profetiza sobre a vida do teu filho. Porque muitas vezes no meio daquela angústia, no meio daquela tempestade, a mãe encontra o filho e começa a dizer, eu te avisei, olha o que aconteceu, eu disse que ia dar nisso. E só que isso ele já sabe, ele já está lá dentro. Pesa mais sobre a vida dele. Sim, pesa mais. Então chega lá e começa a dizer,
filho, tu vai ser um homem de Deus, eu creio, tu já é um homem de Deus. Tu vai sair daqui, tu vai pregar a palavra e tu vai voltar um dia, mas para trazer a palavra aqui para dentro. Começa a profetizar sobre a vida do teu filho dentro daquilo que Deus já colocou no teu coração. Usa tuas palavras como uma semente de vida e deixa Deus gerar sobre a vida do teu filho um período sobrenatural. E eu tenho certeza que um dia tu vai olhar para trás e vai dizer assim, ó, foi doloroso, doeu esse tempo de afastamento, mas no final valeu a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. É Louvado Glória a Deus. seja, Qual é a Pai. pergunta mesmo, Wandiara? Isso, pode responder. Qual Tá, o que tu diria para uma mãe que está com seu filho preso? Olha, o que eu diria com a mãe, né? No caso feminino ali, que a gente fala sempre. Eu gosto muito de lembrar sempre de passagem bíblica, porque ela é uma palavra viva, né? Sim. E a palavra de Deus, ela traz esperança. Eu lembro muito de Marcos 7:24, aonde a Bíblia diz, né, que havia uma mulher que ela estava com a sua filha endemoniada em casa, né? Cristo. Então, o que acontece? Ela saiu buscar a esperança para sua filha, né? Ela saiu atrás de Jesus. E uma mãe que tem um filho, tem uma filha presa, o melhor caminho é o posicionamento. Porque o posicionamento chama a atenção de Deus, né? Glória Que nem a Deus. essa mãe, ela se posicionou. Quando ela chega até Jesus, ela fala, Senhor, socorre-me, porque minha filha está horrivelmente endemoniada, né? Ou seja, ela estava num ato de desespero. E quando um filho cai preso, também é um ato de desespero da família, porque a família se desespera, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer, né? Lá dentro, não sabe como o filho vai estar. Mas a partir do momento que uma mãe, que um pai se posiciona para chamar a atenção de Deus pedindo socorro, imediatamente, né? Aleluia. Deus, ele é rápido, né? A Justo. misericórdia dele é muito rápida, Justo. né? Então, diria para a mãe, né? Como dizem em Jó 8, versículo 14, se não me engano, 14, versículo 8, que há esperança para a árvore cortada, né? Isso. Então, diria para essa mãe, há esperança, mas é preciso posicionamento, não é Isso. verdade? O posicionamento, ele é muito Isso importante, mesmo. né? Jeremias 29, a partir do 11 e 13, vai dizer, né? Buscar-me-eis e vai me achar, Vai ou achar. seja, né? Isso Vai mesmo. achar. Então, diria para essa mãe, posiciona. E o Ednir. Senhor, o que diria para uma mãe? Glória a Deus. Louvado Essa seja mãe o que nome está do com seu Senhor. filho preso. Olha, eu costumo ver lá cada situação e eu pergunto para eles, né? Você é casado? Você tem filhos? Quem tem filho aqui? Aí 1, 2, 3, tá, isso, aquilo. E aí, como é que você se sente aqui e seus filhos lá? Que situação? Aí os olhos começam a lacrimejar. Eles começam a sentir, entendeu, pastor? Sim. Eles começam a sentir, começa a cair na realidade aquilo que ele fica maquinando na cabeça dele quando você joga lá o passado dele, a família dele, no contexto ali da pregação com eles, aí a casa cai, aí eles refletem, eles sentem, caramba, eu poder estar lá, porque nós podemos perder a nossa liberdade num piscar de olhos. Como eu falei, um leão a cada dia, nós procuramos nos defender. Um moço bateu no meu carro, lá no Rio de Janeiro, assim, e eu fui reclamar com ele, eu e um colega fui reclamar com ele, aí ele pegou e falou assim, não, cada um fica com o seu prejuízo. E eu não tinha culpa de nada. Aí eu falei assim, mas você que saiu com o carro assim, enfiou a tua frente na minha porta. Aí ele falou assim, eu sou polícia. Aí ele com a pistola assim apontada para mim, Deus, te intimando. assim, eu sou polícia. Então, poxa, você é polícia a 50 metros da delegacia. Meu Deus. Você é polícia e faz uma coisa dessa? Aí a gente reflete, sabe, pastor? Aquele momento que Satanás vai agir. Satanás quer levar um para o cemitério e o outro lá para o presídio. Sim. Ele quer porque quer fazer isso aí. Verdade. Então você, estando em Cristo, você reflete naquele momento, naquele pequeno momento, você deixa para lá. Freia os teus impulsos. Eu estou errado. Isso. Eu não estou certo, eu estou errado. Mas o errado para Deus está certo. É onde que você se humilha e se abaixa. Então, para essa mãe que tem lá eles lá dentro, ela tem que aplicar o versículo
capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, que ensina o caminho ao teu filho, aonde ele deve andar, para que mais tarde, quando envelhecer, ele não venha se corromper, não venha, né? Isso é fadídico para as mães. Verdade. Na criação dos filhos. Tem um ditado aqui que diz aqui no sul, que o olho do dono é que engorda o gado. Então, quando você dispersa os teus filhos, dispersa seus filhos, negligencia os seus filhos, acontece isso, meu irmão. Acontece isso que acontece lá. Elas têm que vigiar mais, ser mais vigilantes no que Deus deu para ela tomar conta. Não pode desleixar. Tanta gente está presa lá, tanta gente que eu conheço que é filho de crente. Lá no Rio de Janeiro a gente chegava lá no morro, e eles pegavam, arriavam os pau de fogo assim, botavam no canto assim, ora pela gente, tal, isso aqui, tal. E a gente fazia oração por eles e tal. Ia mais adiante e mais alguns. Aí você via que as mães, tio, irmão, sim. todo crente. Sim. Irmãos, mãe, bota teu filho na escola bíblica dominical para que ele possa entender da palavra. Porque quando ele entender da palavra, ele vai aprender a se defender do inimigo. Disciplina, Glória a né? Deus. Se ele não se submeter à palavra de Deus, ele vai ser presa fácil, ele vai ficar vulnerável nas mãos do inimigo. Entende? E como a gente vê, né, mães aí sofrendo, pais, né, até mesmo filhos, Meu Deus. com seus pais presos, né? Meu Deus. Então a gente vê assim que não é somente o preso em si, mas a família toda que fora consegue também dormir. sofre, né? Há uma rede de apoio que sofre junto. Né? É verdade. E Não aí- consegue dormir, mãe não consegue Então, dormir. Tu vê filhos que os pais estão lá dentro que passam, se criam, no caso, sem ter o convívio com o pai ou com a mãe. Verdade. E isso gera uma geração de órfãos de pais vivos. Isso. Então, tem o pai, mas tem a mãe, mas não, ao mesmo tempo não tem. E interessante isso aí que a irmã Diara falou, que lá dentro, pastor, no feminino, né, a gente tem pego muito pai, filho preso e mãe e filha. Olha que coisa, Isso né? mesmo. A gente tem pego muito esses casos, né? Lá dentro elas apresentam, aqui é minha filha. E como tem ali a parte de cima do masculino, às vezes o pai, tipo, tá lá... A família toda. A gente fica assim impressionado, digo, como assim, Jesus? Toda a família, né? Sim. Imagina agora chegando Natal, né? Um pai, uma mãe que vai É passar verdade. longe dos seus filhos, né? Ou até mesmo os filhos longe dos pais, Sim. né? E o que vocês diriam Para essa data. para essas pessoas que estão em suas casas, estão assistindo? Porque tem muita gente que está passando por isso, né? Sim. Sim. Como eu já falei, né? Tanto como pai, como mãe, como filhos, né? E Que- isso é muito triste, né? Na verdade, e é são uma realidade que famílias nós estamos inteiras, né, vivendo. que Hã? estão sofrendo Sofrendo. com... São. E chega nessa data de final de ano, é um período que tem datas específicas que parece que o coração se aperta mais. Mexe mais. Tem. Nós fazemos um trabalho na rua também, diário, e todo final de ano, no Natal também, a gente monta uma mesa de ceia na rua Glória a e Deus. fica até umas 11h30 da noite. Glória a Deus. Antes de cear com a minha família, eu levo todos para a rua para a gente cear com aquela comunidade que Sim, a gente sim. atende Tudo diariamente. isso aí, né? Glória E a sabe Deus. quando chega nessa época do ano, a gente é impactado com como isso move o coração daquelas pessoas, porque tem um período do ano assim, ó, tá todo mundo junto na rua, mas em determinadas datas, até Sim. aquele que tá mais perdido, a família diz assim, pô, é Natal, eu vou buscar o fulano, não presta, mas eu vou lá buscar ele, e vai tirar da rua. Sim. Então, aqueles que ficam para trás, o camarada tá dormindo ali do lado dele 6, 7 meses, e agora o camarada voltou para casa e ele ficou. Sim. Ele se sente assim, ó, o mais miserável de Verdade. todos. E ele diz, pô, todas as famílias estão abraçando Verdade. e eu fiquei para trás. E quando tem um impacto ali de chegar ali, aí ver a mesa montada, algo preparado para eles, dizer assim, pô, Jesus não esqueceu de mim. Coisa, Isso. coisa E boa, assim, isso aí, coisa linda, né? esse trabalho dentro da PERG, É. porque chega nessa data, é inevitável, pô, tá preso, os filhos estão em casa,
tu começa a sentir saudade, Sim, aí começa a vir aquele sentimento, e é o momento onde os níveis de depressão, eles Sim, cresce. Aí começa a querer fazer uma loucura. Isso. Eu não suporto mais, não aguento mais, a minha família está longe, eu vou Sim. fazer alguma coisa, eu não quero mais passar por isso. Sim. Então, quando eles estão ali prestes a desistir, por causa que aqueles níveis de angústia, de depressão foram aumentando, e à medida que o final do ano vai se avizinhando, mais aumentam ainda, de repente chega a palavra de Deus lá. Aí que entra verdade. nós. E aí ele fala Aí assim, que entra Deus. nós. pô, ainda que todos tenham desistido, Deus não desistiu de mim. É verdade. mesmo. E a gente está estimulando assim muito sobre a fé nelas, né, ali na feminina. Por quê? Porque agora tem o indulto de Natal e elas estão esperando por isso, né? Uhum. E elas sempre me Nessa falam, esperança. elas falam, missionária, tem o indulto de Natal. Eu digo, olha, o posicionamento de vocês vai fazer a diferença, porque assim, muitas têm um alvará, né, de liberdade, já Sim. assinado pelo juiz. Só Sim. que não chega lá dentro. Uhum. Não chega. E eu digo para elas, para chegar aqui dentro, né, o juiz humano até assina, mas para chegar aqui dentro só tem um juiz que Sim. pode trazer, que é verdade. Jesus, né? Isto E aí mesmo. elas estão muito esperando sobre isso, e realmente, pastor, sobre esse negócio de ansiedade, elas estão assim muito. Teve até agora o último culto que a gente foi, teve uma que desmanhou porque ela ficou, a Vanessa, ela ficou com crise de ansiedade e a gente teve que parar o culto, atender ela, orar por ela. Ela entrou numa crise e realmente elas falaram, missionária, a gente está com muita crise de ansiedade, muita depressão. Teve uma que tocou fogo no colchão, eu falei para ela, não vai adiantar, porque você vai ficar de castigo, você vai ficar assim Vai piorar. no chão, vai piorar. Então se agarra com Cristo, né, convida Jesus para estar contigo na manhã que você estiver aqui. E realmente elas estão sob Não. pressão, né? O último culto, Sim. o pastor Alex e eu estávamos ministrando, falando sobre depressão, sobre suicídio, Sim. e de repente Deus deu uma palavra ali que tinha alguém querendo se matar, Olha aí. Meu e Deus. um dos rapazes levantou a mão e disse, sou eu. Meu Eu queria Deus. aprender, eu pedi para me ensinar a pastor fazer falou sobre corda isso. para ceifar minha vida Meu essa Deus. noite. Então assim, aí tu vê como é importante uma palavra. Às vezes, eu vou ir lá e o que vai mudar? Às vezes vai mudar tudo na vida Vale de muito a alguém. pena, para eles vale. Vale Muda a sim. pena. Muda sim. Muda. E mesmo os que estão presos, né? É. Tendo cometido Sim, delitos sim. ali dentro, né? É. O que vocês acham? Merece que você leve uma palavra de esperança para eles? Com certeza, né? Isso é Eu creio que claro. sim, Ele até pode. porque assim, ó, Jesus a todos Bíblia os vai dizer que pecados. todos pecaram e destruídos Sim. estão da glória de Isto. Deus. Então o pecado deles é visível, é aparente, É. tanto que Sim. levou eles lá para dentro. Sim. Mas os nossos pecados, sendo visíveis ou não nos tornam melhores do que eles. É verdade. É. E todos merecem uma Todos oportunidade, merecem né? uma Sim, oportunidade de com transformação. certeza. E o dia que a gente acreditar, como cristãos, às vezes a pessoa, é cristão, aí morre alguém, é menos um. Se tu tá em Cristo e tu não acredita que a palavra de Deus tem capacidade de mudar a vida de alguém, então joga a tua Bíblia fora. Verdade. Porque a Bíblia é o poder de Deus. É. Vai nos dizer lá, a obra da cruz é loucura para aqueles que perecem, Isso. mas para nós que somos salvos é É o poder de Poder de Deus. Deus. Glória a Deus. Então, se nós cremos que é o poder de Deus, Sim. é o poder que transforma É. o ladrão, é o poder que transforma o assassino, é o poder que transforma o violento, é a manifestação da obra de Deus sobre a vida deles que vai fazer Sim. com que verdadeiramente ele se torne uma nova criatura. Mas muitas vezes a gente está tão focado e olhando para nós para desviar o foco daquilo que Deus quer fazer na vida do outro. A gente está dizendo, porque eu acho que ele não merece, a gente não tem que achar nada. Verdade. A gente tem que cumprir o Verdade. ID. Isso aí. Se a gente é Isso instrumento mesmo. na mão É. de Deus, o violão ele Isso não mesmo. decide o que vai tocar. O cavaquinho não decide lá, Verdade. o teclado não decide, a bateria não decide. É verdade, A gente meu é só instrumento. É Então verdade. aquele que é o que toca esse instrumento, que tem um propósito, que tem uma obra sobre a vida desse instrumento, é ele quem vai dirigir onde a gente tem que Verdade. abrir a boca para falar. Isso mesmo. Seja Verdade. na sarjeta, seja dentro do presídio, seja Com na certeza, rua. é. Então a gente tem que estar disposto, porque Isso se a mesmo. gente não tiver disposto, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, vai ter alguém que vai lá e vai Vai. viver. Isso mesmo. Só que a gente vai ficar com um vazio tão grande Pois dentro é. de nós que a gente vai olhar para trás e vai dizer, por que eu não fui? Então, você que está assistindo aí, você que tem um chamado de Deus, que tem um plano de Deus na tua vida, que Deus te tocou para que você cumpra o ID dele, para de fugir dessa obra.
Quando a gente vai ao livro de Jonas, a gente vai ver que ele entrou, Deus mandou ele ir para a cidade, ele pegou, pagou a passagem, entrou dentro do navio e foi se esconder. Aí está dormindo dentro do navio, só que o preço que ele pagou foi muito caro. Então, entende algo, quando você foge do plano de Deus na tua vida, o preço é muito caro. Então para de fugir, tem muita gente que tem um chamado para estar lá dentro, falando lá dentro da PERG, evangelizando, sendo um instrumento nas mãos de Deus, e que parou, ouviu uma palavra, se entristeceu, de repente, o fulano falou alguma coisa, eu não gostei, mas a obra que tu estás fazendo é para quem? Porque se essa obra é para Deus, ou quem vai te recompensar por essa obra é o próprio Senhor. E a Bíblia vai me afirmar que o trabalho do Senhor, a obra do Senhor, ele não é vão. Aleluia. Então entenda, Deus ele está contando contigo para que vidas sejam transformadas. Tem vidas lá dentro que precisam que tu te disponha. E quando tu disser, eis-me aqui, quando lá atrás tu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. A pergunta que eu te faço para você que está assistindo, porque tem gente que está assistindo e que parou. A pergunta que eu te faço, o Senhor ele já te liberou para sair do exército? O Senhor já te liberou para que você deixe de ir? Porque se ele não te liberou, o que você está fazendo é rebeldia. E a Bíblia vai me ensinar que rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então pare de fugir do propósito, do plano de Deus na tua vida e cumpra o ID. Quando você disse, eis-me aqui, ele não mudou. Ele não disse, estou te dispensando agora. Então não volte atrás. E até fala, né, que Deus não tem prazer no covarde, né? Sim. Aquele que retrocede. E qual a mensagem que o senhor daria para as famílias que estão assistindo neste momento, que está ali com o seu familiar preso? Que estão presos? Qual a mensagem que o senhor passaria para essas famílias que estão assistindo nós neste momento? E pessoas que até mesmo já tiveram presos hoje estão em liberdades, né? Sim, olha só. Mães, não desista daquilo que Deus confiou a ti para poder criar. Se por algum momento na tua vida você negligenciou quanto à criação, você pode voltar atrás para poder recuperar esse tempo perdido. Dobre o seu joelho, continue orando, que um dia o Senhor vai responder as orações, porque há poder nas orações, há muito poder. A palavra da mãe tem peso diante do filho, de maldição e para abençoar. Ela tem peso. Você pode fazer isso. É de graça. Você não vai pagar nada para poder pegar e orar pelo seu filho, clamar pelo seu filho. Não tenha vergonha, porque ele é o seu filho. E um dia ele vai voltar para casa e vai lhe dar um abraço. Eu já presenciei esses momentos. Eu sei como é que é esses momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista daquilo que Deus lhe confiou para cuidar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E quem está preso merece uma nova oportunidade? Com certeza, né? Com certeza, então deixa uma palavra para quem está em casa. Com certeza, vale a pena, porque quando a gente... Tem muitas que estão aqui fora que a gente auxiliou lá dentro, né? Sim. E quando elas saem sem esperança. Isso. Elas saem sem esperança. E elas, né, a gente sempre fala, quando sair, procura o nosso telefone com os agentes. Isso. E muitas procuram, né? E acaba que a gente tem que auxiliar aqui fora. Por quê? Teve um caso de uma presa mesmo que saiu, e eu passei pro pastor Alex. O que acontece? Ela saiu e ela era de Camaquã. Ela não tinha como ir para a cidade dela, né? E ela me procurou, missionária, eu estou já livre. Falei, você está onde? Estou em Rio Grande. E eu falei, você tá onde? O que acontece? Ela não tinha para onde ir. Quem abraçou a causa dela foi o tráfico, né? Meu Deus. Deram para ela um abrigo no BGV e ela falou, olha, eu estou com outras pessoas e eu preciso sair daqui, né? E na hora entrei em contato com o pastor Alex, procurei meu pastor Dana, né? Procurei a pastora Vilma também, que faz parte do projeto. Falei, a gente precisa auxiliar essa detenta até ela, né, poder ir para, né, e graças a Deus a gente conseguiu, alugamos um kitnet para ela, e graças a Deus a justiça entendeu que ela tinha que estar lá perto da família dela, e ela foi no semiaberto, né, foi para lá com a tornozeleira, mas graças a Deus, então é importante a gente auxiliar, né, vale a pena
as mães não podem desistir, que nem outra mãe também que me procurou e falou, missionária, eu não aguento mais. A oração é muito importante, sabe? Eu falei para ela, olha, se você que é mãe não ajudar sua filha que está presa lá dentro em oração, ela não consegue sozinha. É verdade. Porque se quem está aqui, para a família que está aqui já é difícil, imagina para eles lá dentro, né? É verdade. E a importância, pastor, ela se diz a palavra, tem uma detenta, a Tati, né, a Tati? Tem a Tati, a gente grava alguns nomes. A Tati, ela tem alguns surtos de psicótico. E teve um momento que ela tocou fogo no colchão, né? E acabou que tinha 5 detentas junto com ela numa cela. Olha só que impressionante. Ela contou, quando a gente foi no outro culto, ela contou que ela lembrou de um louvor. Ela disse que começou a tocar um louvor na cabeça dela. Olha aí. Foi onde elas jogaram água e apagou o colchão. Né? E no outro culto ela falou, missionária, eu toquei fogo porque eu estava muito revoltada, mas ela disse que um louvor entrou, foi para o Espírito Santo, né? A importância da gente estar lá levando a palavra, né? Cantar louvores, violão, a gente tem realmente que fazer isso, né? E os pais precisam auxiliar eles aqui fora, porque os pais não podem desistir dos filhos, né? O próprio Deus não desiste. Se o próprio Deus não desiste, quem somos nós para desistir, né? Então, os pais e as mães que estão assistindo, realmente não desistam, abrace. As irmãs, quando a gente vai lá dentro, né? A gente chora. Esse último culto, agora eu não aguentei, eu comecei a chorar, sabe, com elas, porque assim, sabe, a gente olha para aqueles olhares, sabe, olhares de mulheres que querem uma palavra de esperança, né? A gente chora mesmo. E que nem o pastor nos falou, irmãos, tem vaga para quem quer, né? Tem vaga para quem quer estar lá dentro, né? Tem vaga, se santifica, se prepara, mas tem vaga para todos. A obra de Deus é grande, é extensa e a gente vive muito milagre lá dentro, né? Irmã, olha só, passei por uma experiência lá. Conta a experiência. De estar preso ali dentro. Entendeu? Você se sentir preso. Sim. Teve um reboliço lá. E o chefe da carceragem pegou e falou assim, ó, ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai. Aí eu fiquei preso lá dentro, ficou eu e o pastor Brum, né? Ficamos lá, falei, rapaz, nós estamos presos, entendeu? Então você sente aquela sensação de haver alguma coisa ali. E aí, teve um moço que trabalhava comigo lá, ele falou assim, Ednir, poxa, eu gostaria tanto de fazer visita lá no presídio, né? Como é que eu faço? Falei assim, olha, você lá na igreja dos Gideões, você tem que ser da igreja, aí o pastor vai, faz a carta solicitando, né? Mudou o sistema, mas fazia a carta solicitando que você entrasse lá. Ah, mas tá legal, eu vou ver se eu consigo e tal. Aí passou uns meses, né? Aí eu dei falta do moço paulista, lá no São José do Norte. Dei falta dele. Falei assim, você viu o paulista por aí? Ele disse, você não soube não, Ednir? A civil teve aqui e pegou e levou ele dentro do estaleiro, foi pegar ele dentro do estaleiro, né? Esse cara trabalhador, conheço há muitos anos, e ele pegou, e a civil ela pega, ela lavra, né? Lavra o alto ali, pega e empurra direto pro presídio, né? Sim. Ele ficou preso uns dias, o negócio dele era pensão alimentar, lá em São Paulo, lá em Santos, né? Então, aí até desenrolar ficou preso. Nossa. Aí, quando ele entrou lá dentro, aí ele viu como é que é o negócio, entendeu? Aí ele pegou e quando ele saiu, ele falou assim, Ednir, o negócio lá é estreito, eu quero fazer trabalho nenhum lá dentro, não. Então, conforme o pastor está comentando aqui, precisa de pessoas que vá. Não precisa de covarde, de medrosos, né? Por quê? Subentende que quando você vai, você não está sozinho, não. Não. Você tem que ter a certeza que o Senhor está contigo. Glória a Deus. Verdade. Se você tem certeza que o Senhor está contigo, você vai. Se é ali, se é aqui, se é lá, entendeu como? Então, há uma esperança para aquelas pessoas e você tem que levar. Se você não levar, Deus vai te cobrar. Ó, Jonas. Porque Deus vai te cobrar. é verdade. Não é isso? E agora eu quero fazer mais uma pergunta, porque a gente sabe que as horas passam, né? É mesmo? Qual o conselho para as famílias que estão saindo do presídio e voltando para casa, né?
Qual é a estrutura que elas estão criando para que eles voltem, né? Não voltem mais para a cadeia. Qual é o conselho que tu daria? O conselho que eu daria para essas famílias que estão recebendo o pessoal que está Que os seus, né, já estão que saindo. está voltando, no caso do presídio, para casa, o principal conselho é busquem a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai me ensinar que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Verdade. A tola, ela derruba. Aí vai me ensinar que o homem sábio edifica sobre a rocha. Aleluia. O tolo edifica sobre a areia. E o que eu aprendo? O homem, ele vai edificar de qualquer maneira, seja sobre a areia, que é aquilo que é temporário, passageiro, Verdade. ou sobre aquilo que é eterno, que é sobre a rocha. A mulher vai falar que a sábia edifica porque ela vai trabalhar junto no propósito de edificar a casa. Verdade. A tola vai ter divisão na casa Verdade. e a casa vai se dividir. verdade. Verdade. E muitas vezes o que leva o filho a um caminho tortuoso, a um caminho às vezes errado, é que ele viveu dentro de um lar dividido. Ele viveu dentro de um lar que não conheceu a palavra de Deus de fato. Às vezes a pessoa ia à igreja, ela tinha anos dentro de uma igreja, só que na hora de viver a palavra de fato dentro de casa, nunca estabeleceu os limites que a palavra manda que sejam estabelecidos para o filho, de dizer não, de dizer, é até aqui, isso é certo, isso é errado. Nunca estabeleceu dentro de casa um ambiente onde a presença de Deus ela fosse constante. E isso levou a um tempo de crise. Agora que essa crise está passando, que o filho está voltando, ou o marido está voltando, ou a mulher está voltando, edifica a tua casa verdadeiramente sobre a rocha. Aleluia. Traz a palavra de Deus para dentro do teu lar e faz com que essa pessoa que está voltando, conversa com ela e diz, a partir de hoje está voltando, temos de braços abertos, vamos te receber, mas tem uma condição, tu precisa buscar Deus. É verdade. Porque carne não convence carne. É Então verdade. essa pessoa ela vai voltar, e se tu não tiver apresentar ela o caminho do Senhor, e se ela não for buscar ao Senhor, por melhor que sejam os teus conselhos, por melhor que seja a tua intenção, tu não vai ser capaz de mudar o coração dela. Tu não vai ser capaz de tirar as paixões que estão lá dentro, que elas ficaram armazenadas durante 1 ano, 10 anos, 15 anos, aquilo dali está armazenado. Verdade. A tendência é, se essa pessoa sair de lá e não for buscar a Deus, tudo aquilo que ficou armazenado durante aquele período de prisão aflora de uma maneira assim, muito violenta. Então leva essa pessoa para o caminho do Senhor e apresenta essa pessoa. Quando tiver vai sair o alvará de soltura, começa a jejuar pela vida dessa pessoa. Apresenta diante de Deus e diz, Senhor, que quando for o tempo certo dessa pessoa voltar para casa, essa pessoa seja transformada por Ti, e que nós tenhamos sabedoria também para lidar, para que quando chegar em casa a gente saiba lidar, saiba corrigir aquilo que a gente não conseguiu acertar lá atrás, e da mesma maneira que a gente possa estar alicerçado em Ti, para que a Tua vontade siga se cumprindo. Então recebe com alegria, festeja, ama, abraça, faz essa festa, porque a reconciliação ela é linda. Tanto é que o Senhor nos deixou a parábola do filho pródigo, que voltou para a casa do pai, e o pai recebeu com uma festa, com alegria. Mas entende que essa festa ela pode ser constante se tu levar essa pessoa verdadeiramente a ter um encontro com Deus, não com Deus que é Senhor apenas, mas com Deus que é Pai, que está de braços abertos e que está chamando de filho, que está ali disposto a receber aquele filho, e não importa o que aquela pessoa fez até o momento que ela decidiu passar as portas da casa de Deus. Porque o Senhor ele lança no mar do esquecimento. Ele já não se lembra mais daquilo que aquela pessoa fez no passado, desde que haja uma mudança genuína. E quando a gente olha os testemunhos de vida de pessoas, a gente tem o privilégio de ter algumas pessoas que congregam com nós hoje em dia, que passaram mais de 10 anos presas. E tu vê assim, o amor que elas têm em servir ao Senhor, em estar na casa de Deus. E aí vai aquela passagem que diz que aquele que muito ama é justamente aquele que teve muitos pecados perdoados. Então essa pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, o amor que ela sente
de forma extraordinária, ela ama com intensidade. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela mergulha de fato nesse amor de Cristo. Então, recebe essa pessoa, ama, abraça e apresenta o caminho. E essa pessoa que realmente ela se entrega para a obra do Senhor, ela realmente é uma pessoa grata, né, a Deus, Com reconhecendo o que Com o Senhor fez certeza. por ela, né? Olha assim, tu vai conversar e essa pessoa, ela transborda É. a alegria daquilo que Deus fez na vida. Aí Isso tu vai mesmo. fazer um trabalho, essa pessoa vai evangelizar, vai na rua, vai fazer Isso alguma mesmo. coisa. As outras pessoas olham e vê diferença. É o mais legal que tem. É. Aí Isso. olham e dizem, Testemunho. fulano, é tu? É. Aí É. diz, sim, fui eu. Pô, tu teve preso comigo e não sei o que, coisa e tal. Verdade. Tu estás fazendo esse trabalho agora, tá falando da palavra de É. Deus, estás na Isso igreja. mesmo. Aí diz, tô. Aí daqui a pouco volta e aquela pessoa que está na rua, às vezes que saiu do presídio e foi parar na rua, que não tomou um rumo na sua vida, olha aquela pessoa e gera esperança, porque diz, pô, se Aleluia. Deus transformou A vida dela, né? a vida dessa pessoa, é esperança para mim. É. E aí vira um promotor de vida. Glória a Deus. Às vezes passou muitos anos da sua vida gerando tristeza, dor, sofrimento, morte, e agora quando vira a chave, tu vê assim, um brilho diferente. Tu vê as pessoas olharem e serem impactados por aquilo que Jesus fez por essa obra. Por isso assim, recebe com alegria e tu vai ter o privilégio em nome de Jesus Aleluia. de ainda ver esse teu nome de familiar Jesus. sendo um instrumento pelos lugares onde passar, as pessoas olharem e se surpreenderem quando essa pessoa falar, eu já passei por isso, por aquilo, já tive dentro de um presídio, a pessoa vai falar, eu não acredito, porque a mudança vai ser tão grande que vai ser impossível lembrar das velhas obras. Agora deixa um recadinho para quem está em casa, tem uns 3 minutinhos 3 ali. minutinhos. Aí? 3 minutinhos? Então. E, né, então, eu costumo falar muito lá dentro, pastor, de Deus, quando a pessoa sai de lá, Deus dá uma folha em branco. Isto. E quem aquela pessoa vai convidar, porque muitos passam pela vida dessas pessoas que estão presas e coopera para elas estar lá dentro, né? Mas quando elas caem lá dentro, não tem quem as ajude. Não aparece ninguém. Mas quando, né, eu digo para elas, quem você vai convidar para estar com você aqui fora? A primeira pessoa tem que ser Deus e o Espírito Santo. Porque senão vai e volta as mesmas práticas e volta. Porque nós temos muitos casos de pessoas que vai e volta, por quê? Porque não convida Jesus, não convida Deus, né? A importância de Deus, ele é o superior de tudo, né? Então a mensagem que a gente deixa é a esperança, né? Amém. Jesus é a esperança. Amém. Não há vida fora de Cristo, não há. Não tem como, É verdade. não tem como, façam prova com Deus, não tem como viver sem Deus, nem nós que fazemos essa obra lá Sim, dentro, glória a nós Deus. não temos É como dizer verdade. com nossa força, porque tem dias que nem nós queremos ir, né? É verdade. Só vamos mesmo porque o Espírito Santo Santo. nos leva lá dentro, Isso né? mesmo. Então a mensagem é a esperança, a vaga para quem quer fazer essa obra, Isso. né? E é maravilhoso, é maravilhoso. E o Glória a senhor Deus. deixaria um recado para quem está em casa, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, falando sobre que há esperança, né? Sim. Assim, para ter esperança, é necessário ter alguma coisa para alimentar a esperança. Você precisa estar balizado na palavra de Deus para levar o que Deus te deu para poder dar. Se você não tem, como é que você vai dar? Então você tem que se preparar para poder, ensinar o caminho onde o filho deve andar. Eu sou pai, 2 filhas, eu ensinei o caminho a ela onde ela andar. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Eu e minha esposa, minhas 2 filhas, meus 4 netos, meus 2 genros, assim, sabe? Então, ter uma família assim. Então você também pode ter uma família assim. Você constituiu uma família, preze por ela, preserva a vida delas, lute por ela, alimenta ela de esperança. Não é o fim, não chegou até o fim. Há uma esperança para cada um, para cada uma que se encontra nessa situação difícil. E continuo dizendo que o apóstolo Paulo lhe disse: quem está de pé, cuide para que não caia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lhe digo também, sabe, minha irmã,
uma palavra que está aqui em Efésios 6, que diz assim: vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Você vê a necessidade de viver bastante tempo? Verdade. É honrar o pai e a mãe. Se você não honra o pai e a mãe, você se desvia do seu condutor de vida, que é o seu pai ou a sua mãe. Então ela vai ver o filho numa situação boa, alimentada, né, do que ela recebeu de Deus. Tem muita mãe que não tem como dar nada. Então o ID é para isso aí, pastor. É para a gente pegar e falar com a mãe, falar com o pai: olha, teu filho está lá, alimenta ele lá, recebe alimento para poder levar para lá. Não é da tênis Adidas, short Adidas, coisas, camisas de clube, coisas boas para ele lá dentro, sem dar uma palavra. Verdade. Amém? Há uma esperança. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, quero dizer para você que está em casa que ainda há esperança. Aleluia. Tem esperança para quem sim está ali na PEG, tem esperança para aqueles que estão presos, para aqueles que estão saindo, tem esperança sim. Ei, você que está nos assistindo, escute uma coisa, em Hebreus 11 vai nos dizer: a fé, ela é firme fundamento das coisas que se veem, convicção das coisas que não se esperam. Então creia. Aleluia, Jesus. Creia, acredita que Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Aleluia, então procure Jesus. uma igreja mais próxima da tua casa. Tem igrejas bastante aqui em Rio Grande, espalhadas. Vai ter sempre alguém ali para te acolher, para te abraçar, para te receber com alegria, te compreender. Amém. E o teu melhor amigo, o Espírito Santo, ele vai estar Aleluia. do teu lado. Amém. Então eu digo para você, tem a igreja do pastor Anderson. Fala mais uma vez qual o Ali seu endereço. na Santa Rosa, na Juan Lupar 810, quase em frente ao condomínio da Santa Rosa, antigo prédio dos trabalhadores da construção ali. Quarta, sexta e domingo a gente está ali 7h30 da noite. O pastor Anderson está aqui, tem uma equipe ali para te receber Abençoada. com amor, com alegria. Aleluia. Assim também na igreja, nas ruas da missionária Tati, está ali congregando com o pastor Denner, que faz junto com nós também o trabalho no presídio, Glória a né? Deus. Junto com meu esposo. A gente trabalha muito com igreja nas ruas mesmo, Isso. tanto que o nome já é das ruas, é Sim. fora mesmo, é Fala fora. o endereço certinho Né? ali para eles. É na rua Saveiros, 39, Parque Marinha, né? E uma bênção de o Deus. irmão aqui também, né? Sim, dali da Gideões, né, missionários, ali da Rua Peru, 415, ali na Rural, bairro América, né? Isso. E o nosso pastor ali é o pastor regional, e a gente está sempre disposto a pegar, acolher, a fazer a obra, independente de doutrina, de Isso. costume, sabe? A gente, o que importa é a alma. É verdade. Glória a Deus. Então nós estamos aqui, não estamos falando de placa, irmão, Não, mas a gente não. está dizendo assim, Isto. tem vários Não. ministérios com o mesmo Isto. propósito de levar Isso aí. uma palavra de Aleluia, consolo, Jesus. de conforto ao teu coração, É isso e aí. dizer que Aleluia, Jesus Jesus. ainda salva, liberta, Aleluia, restaura, principalmente Jesus. dá a vida eterna. Glória, Então, glória a Deus. sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, que Deus te glória. abençoe. Em nome de Jesus, também tem um ministério ali, que qual nós somos pastores, eu e meu esposo, Sim. Ministério do Bom Samaritano, na República do Haiti, 604, ali no Bucos, e vários outros ministérios, como eu já disse, né? Então, que Deus abençoe a cada um, e eu vou pedir para o pastor Anderson fazer uma oração e abençoar aqueles que Antes estão em dele casa, orar, né? irmãos, antes dele orar, nós assim estamos aceitando doação de Bíblias, né? Agora queremos fazer um kit para as mulheres, né? Um kit de shampoo, um sabonete. Quem quiser doar, irmãos, nos procure, os pastores, tá bom? E deixa Deus usar aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem? Amém. Curte aí o canal, compartilhe com Isso. teu familiar, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, e nos ajude a crescer, né? E A Deus vai divulgar abençoar. esse trabalho, Verdade. porque nós não estamos aqui para que o nosso nome venha aparecer, Não, e não. sim para que o nome Aleluia. do Senhor venha a crescer, ser Amém. glorificado e Glórias. exaltado no meio de todos, amém? Amém. E você que tem um familiar que está preso, toda vez que tiver contato com ele, fala para ele, para assistir os cultos, Isso aí. desce lá, Isso aí. assiste, te envolve, ouve a palavra de Isso Deus, aí, porque é a esperança. Convido você então
a se posicionar para que a gente possa estar orando junto. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Sim, te louvamos meu Pai. por esse momento, Deus, precioso, Glória Deus, a Deus. de comunhão, Aleluia, Deus, Jesus. e de falarmos a respeito da Tua Louvado palavra, seja, Deus. Pai. Eu oro agora, Deus, por esse trabalho, Senhor, lá dentro da PERG, Deus Deus, poderoso. por cada vida, Deus, que está Sim, atrás meu daquelas Pai. grades, Deus. Em nome de Eu oro agora, Deus, e eu te Bom, peço que o Jesus. Senhor esteja visitando eles lá, Senhor, Sim, meu trazendo ânimo novo, Deus, trazendo alegria nova, Deus, em Deus, nome de poder e Jesus, glória. quebrando, Deus, todo jugo, toda opressão, Deus, Glória, todo dardo Jesus. de angústia, de Sim, medo, sim, meu de Deus. pânico, de Sim, depressão, que caiam por terra naquele Deus. lugar, Sim, Deus, em meu nome Deus. de Jesus. Em nome O de Senhor esteja Jesus. renovando o coração daqueles homens, Em daquelas nome de mulheres, É, Deus. Deus, Pai. O Senhor esteja alcançando as suas famílias Sim, aqui meu fora Deus. também, Deus, Olha isso, gerando, Senhor, no coração delas Deus. a fé, Deus, para É, que elas te Pai. busquem, Deus, em espírito e verdade, Deus, Sim, meu para que elas Senhor. possam encontrar em Ti, Deus, o refrigério que elas precisam, Oh, Deus, aleluia, as Pai. respostas que elas têm procurado, Deus. Sim. Eu te peço, alcança essas famílias, Deus, Sim, traz, meu Pai. Deus, um tempo, Deus, de esperança ao coração Em nome de delas, Jesus. Deus, e ao Oh, mesmo Senhor. tempo, Deus, faz que elas sejam promotores de vida, Deus, É, Deus, para que quando olha isso, elas ajuda, entrarem Senhor. em contato, Deus, com os seus familiares que estão Sim, lá meu dentro, Deus. Deus, que elas possam ser um canhão de vida, Sim, Deus. Deus. Em Abram nome a de boca, Jesus. Deus, para profetizar, Deus. Abram a boca, Deus, Sim, para meu declarar, Pai. Deus, que eles serão instrumentos nas mãos do Senhor, Deus, É, Deus. e que eles possam, Deus, viver um tempo de transformação, Sim, Deus. que a Em nome chave de da Jesus. história dessa família seja virada, Deus, Em de uma nome vez por de todas, Jesus. e que em nome de Jesus Cristo de Nazaré nós Oh, possamos Senhor. se alegrar, Deus, com os Oh, testemunhos, Senhor. Deus, de É, todos Deus. aqueles que saírem lá de dentro, Deus, É, que meu possam Pai. ser, Senhor, instrumentos nas tuas mãos, homens de Deus, mulheres de Oh, Deus, aleluia, Deus, Pai. que possam ser, Senhor, testemunhos vivos da bondade, do É cuidado e do verdade, zelo Deus. do Espírito Santo sobre eles, em nome de Sim, Jesus. meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado Seja seja o louvado, nome do então Senhor. procure uma igreja mais Amém. próxima, peça a oração, não tenha Isso. vergonha, não fique com ressentimento. Vai lá, irmãos, procure que tem sempre alguém para te auxiliar, amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Glória nome do a Deus. Senhor. Glória. Deus é bom. Então, nele pode ter sim. Nele Ele pode Tudo. tudo. Glória a Deus. Tudo, né? Nele podemos todas as coisas, né? Amém. É verdade. irmão. Glória a Deus. Tudo. Então, que Deus te abençoe. Amém. Terminou, né? Glória a Deus. E de lá. Glória a Deus. E, Então, quer deixar mais algum recado? Quer deixar Não, mais é alguma só coisa? aí, né? Então, que bom, Deus ele, abençoe. ele, Fala, fala- pastor Anderson. ele falou a respeito É. de não pecar, né? Sim. É, aí eu lembro daquela passagem da mulher de Samaria, né? Sim. Capítulo 8 de João, que eles iam morrer, iam matar aquela mulher. Mas aí Pois ele é. pega, ele continua escrevendo na areia, eles querendo pegar o mestre, e aí ela foi pegada em adultério e Pois tal. é. E aí, o que a gente faz? Aí ele olha assim, olha pro alto assim, vê a cara deles, cada um com uma pedra na mão. Aí ele fala assim: qual de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então saíram um a um, e depois ele vai no particular com ela, dando mais uma oportunidade. A lei Verdade. brasileira, ela trabalha em cima dessa oportunidade. Você faz um erro e Deus perdoa aquele erro. Aquela mulher errou ali e Jesus deu uma oportunidade para ela. O que ele ainda falou? Vai e não peque mais. Glória a Deus. Glória a Amém. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. que a gente diz que Deus te abençoe e não esqueça, Jesus Em te nome ama. de Em Jesus. nome de Jesus. Seja abençoado. Glória Glória a a Deus. Deus. Sejam todos abençoados. Amém. Em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado, Senhor. Glória a Deus.